prosperidade, a paz, voltando para mais um Fala Santidade. Hoje é dia de Fala Santidade, hoje é dia de você falar aqui nesse canal. Toda semana tem um vídeo para você abrir a voz, abrir a boca, perguntar, conversar. São as interações que vocês vão fazendo comigo, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, que eu vou printando ao longo da semana. Às vezes uma ou outra me chama a atenção, porque eu acredito que seja a necessidade de mais corações, então eu trago para cá para o Fala Santidade. Se você não me segue nas outras redes sociais, vai lá, vai, porque lá a gente continua a conversar. A gente começa aqui no YouTube e continua por lá. Para o Fala Santidade de hoje, eu separei uma interação. Sim, porque ela me chamou muita atenção. Foi da Leda Pacheco. Um beijo para você, Leda. Ela deixou uma pergunta numa das caixinhas de perguntas que eu coloquei lá no meu Instagram. Essa semana a Juliana Moraes veio aqui, no canal, na playlist Vestuário e Espiritualidade, e eu tinha colocado lá uma caixinha de perguntas, só que tem gente que vai colocando perguntas boas depois, Depois que eu gravei com a Juliana Moraes, aliás, se você não viu, vou deixar na tela final, vou deixar esse vídeo com a Juliana Moraes na tela final, porque a gente tá falando sobre a elegância da mulher católica. Foi um vídeo super rico, tenho certeza que vai acrescentar aí na sua vida, então eu vou deixar no final do vídeo, você vai ter que ir até o final, viu? Depois que eu gravei com a Ju, chegou a pergunta da Leda Pacheco, e eu achei a pergunta dela tão profunda, tão rica, que eu decidi fazer o Fala Santidade com a pergunta dela para não perder esse conteúdo. Vem de encontro a algo que já estava aqui no meu coração, porque eu vou atendendo vocês, vou conversando com vocês e eu vou percebendo a necessidade do coração de vocês. E a pergunta da Leda é bem assim, como cultivar a essência de ser uma mulher virtuosa? Mais uma vez, um abraço para você, Leda. Ela tá falando da essência de ser uma mulher virtuosa. Essência não é aquilo que você consegue ver, É aquilo que tá lá no interior. De que essa mulher virtuosa é feita? Em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 10, diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. E é isso mesmo, o valor das virtudes cultivadas no coração de uma mulher excede aos valores desse mundo. A palavra de Deus ela é muito assertiva quando traz aí uma pedra preciosa, algo que para esse mundo tem valor. Uma pedra de rubi, dependendo de como é, se for uma grande pedra de rubi, ela tem o seu valor financeiro, valor monetário. Aos olhos desse mundo, essa pedra é valiosa. Porém, o valor de uma mulher que cultiva as virtudes no seu coração é um valor que não se pode medir neste mundo. Dentro de nós existe a mulher velha e a mulher nova. Aquela que nós alimentamos mais vai ficar mais forte, aquela que a gente alimenta bem, aquela que a gente nutre, que a gente exercita, é essa mulher que vai ficar forte. E o que é que nos faz fortes espiritualmente? Ter uma vida orante, estar perto de Deus. É a oração ao ritmo da vida. Nós aqui na Canção Nova cultivamos muito esse hábito de ter a oração ao ritmo da vida, rezar a vida, que a sua vida seja transformada em oração e que a oração permeie os compromissos que você tem naquele dia. Não só é nessa hora que eu vou sentar aqui e vou rezar. Isso é muito importante, ter momentos para a sua vida de oração, para alimentar a sua vida de oração. Porém, ao longo do seu dia, ao longo das suas decisões, das suas atitudes, cultivar uma intimidade com Deus. Veja bem que quem escolhe viver nesse mundo sem Deus é pagão. Esses dias, eu não vou me lembrar quem foi que disse isso, Que quem não reza é ateu. E é verdade mesmo, porque não precisa conversar com Deus. Decide as coisas sozinho, se programa para o futuro de acordo com o seu bem-querer, Mas não consulta a Deus. Rezar é consultar a Deus, rezar é conversar com Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais as virtudes vão desabrochando dentro de nós e o pecado vai ficando longe. Porque aquela mulher velha aqui dentro vai ficando desnutrida. De que forma que eu posso me aproximar de Deus? De que forma que eu posso ter intimidade com o Senhor no meu dia a dia? É aqui que existem dois pontos que são dois pontos-chave. Que todo mundo, não é só para mulher não, viu gente? Esse vídeo aqui é dedicado às mulheres virtuosas, porém os rapazes também podem seguir o mesmo caminho. Se você quer ser alguém que cultiva uma intimidade com Deus, existem duas práticas que não podem faltar na sua vida. A frequência da vida de oração
oração e a frequência da vida sacramental. Vamos por partes, vamos por partes. Toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas perguntam mais, então eu quero aproveitar esse vídeo aqui para dar esse caminho bem claro, bem elucidativo, que esse vídeo seja bem elucidativo para sua cabeça, compreender de uma vez por todas essas duas vias de virtude, de santificação, de transformação de vida, a frequência da sua vida de oração e a frequência da sua vida sacramental. Vou começar pelos sacramentos, porque eles são os presentes de Deus para todo católico. Existem vídeos aqui no canal, vou deixar aqui no box de descrição para você, só explicando passo a passo dos sacramentos. Muita gente que não era batizado, nem tinha se atentado a isso, de repente se atentou, nossa, eu preciso preparar para o batismo. Muita gente que não tinha primeira comunhão, não tinha crisma, ou que não era casado na igreja, era só juntado, se atentou para isso assistindo os vídeos aqui do canal. Eu fico muito feliz com isso, sério mesmo, de poder atentar você para essa realidade. Nós católicos temos que ter uma vida sacramental o máximo de frequente possível. A começar do básico, você é batizado? Você é batizada? Você tem primeira comunhão? Você tem crisma? Vamos começar por aí, sabe? Porque antigamente os pais tinham o hábito de levar os filhos para catequese, né? De fazer catequese, fazer primeira comunhão, aquela coisa toda. Mas com o passar do tempo e com a banalização do sagrado em nossas vidas, essa prática foi caindo. Hoje em dia, muitas mães preparam o filho para a catequese ou para o batizado apenas por um status social. É o dia do batismo, e faz uma festa, usa uma roupa bem bonita e aquela coisa toda, faz bolo, faz churrasco, enfim, né? E primeira comunhão, meu filho vai fazer primeira comunhão, meu filho vai fazer crisma. E da mesma forma o casamento. Meu Deus do céu! Pense na banalização do sagrado quando se fala do sacramento do matrimônio. Primeiro pela maioria que não quer mais se casar. Se casar na igreja dá azar. Se casar na igreja é caro, eu não consigo comprar um vestido de noiva, eu não consigo dar um buffet, uma festa, não sei o que. Quando na verdade a essência é o sacramento. É ligar no céu o que se liga na terra, entende? Aqueles que vivem uma união fora do sacramento do matrimônio, liga na terra, mas não liga no céu, não liga para a eternidade. Nós precisamos caminhar aqui nessa terra, mas o nosso coração precisa estar em Deus, corações ao alto. O nosso coração está em Deus, em tudo que nós fazemos nessa vida. Ainda mais num passo tão importante quanto o matrimônio. Passando desses sacramentos básicos na vida de todo cristão, unção dos enfermos, batismo, primeira comunhão, crisma, a gente chega naqueles que precisam nos acompanhar com frequência. E eu estou falando aqui na frequência da vida, é ter a vida em oração. Estou falando da Eucaristia e estou falando da confissão, o sacramento da reconciliação. Nós precisamos caminhar grudadinhos em Jesus Eucarístico. Aí você pode dizer, que eu sei que aqui tem bastante gente assim, Ana, mas eu vivo uma segunda união, estou organizando, estou passando pelo processo de nulidade, a minha situação é uma situação de nulidade, mas é um processo longo, não posso comungar hoje, não posso me confessar. Porque veja bem, a pessoa que vive num estado de segunda união, vivendo uma relação conjugal fora do sacramento do matrimônio, ela está em pecado, né? E essa pessoa não se arrepende desse pecado. Depois da confissão, você não vai deixar de pecar. E quando nós nos aproximamos da confissão, nós precisamos ter o firme propósito de nos apartarmos de todo o pecado, não só desse ou daquele. Nós precisamos nos apartar de todo o pecado. Então você ainda está aí, organizando a sua vida para com o seu marido, para com a sua esposa, você casar, finalmente ligar no céu o que ligaram antes na terra. Você não precisa se afastar da Eucaristia. Você pode e deve ter uma frequência de adoração ao Santíssimo Sacramento. E não só falando aqui mais detalhado para quem vive uma segunda união, mas isso é para todo mundo. Nós precisamos fazer a adoração eucarística todos os dias, todo dia, viu? Você precisa ter um momento com o Santíssimo Sacramento. Se programe. Para que nós tenhamos uma vida orante, nós precisamos programar a nossa vida de oração. Talvez você precise retomar, talvez você tenha tido essa frequência de vida de oração há um tempo atrás, mas foi esfriando. É normal, viu, gente? Porque nós somos inconstantes. Retoma, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Bora pra frente, que atrás vem gente.
Se você pode, faça adoração ao Santíssimo Sacramento com o máximo de frequência que você pode. Esteja lá diante de Jesus sacramentado, na capelinha perto da sua casa, na sua paróquia, enfim, enquanto nós estamos diante de Jesus sacramentado, nós estamos recebendo os raios eucarísticos. Na hora que eu tô lá naquela capela silenciosa, quietinha, vem um monte de pensamento na minha cabeça e eu não consigo rezar. Transforma esses pensamentos já em oração diante de Jesus. Jesus, eu tô preocupado com isso. Jesus, fulano falou aquilo para mim, não sei como responder. Já vai transformando em oração, porque o Senhor vai falar aqui no seu coração. E como o ambiente é propício, é um ambiente silencioso, geralmente capelas são ambientes silenciosos, né? É a hora de você escutar Deus falando com você. Da mesma forma, comungue. Comungue, se possível, todos os dias. Eu sei, gente, porque eu passei por isso, especialmente na época da pandemia. Um desânimo de ir à Santa Missa, que era uma grande tentação. Eu precisei retomar também. Depois da quarentena, depois da pandemia, eu também precisei retomar a minha frequência diária de Eucaristia, de estar na missa todos os dias. Olha aí na paróquia perto de você. Eu sei que tem gente que vive N situações e não consegue ir todos os dias. Tem paróquia que não tem missa todo dia. Mas tem gente que tem e que não vai. É um cultivo. A gente precisa cultivar esse hábito. No início não é algo que faz parte da sua vida, mas depois você não consegue mais viver sem a Sagrada Comunhão. E mesmo se hoje, por causa de algum impedimento na sua vida, você não pode comungar, vá à Santa Missa e na hora da comunhão, faça sua comunhão espiritual, converse com o Senhor e acolha Ele aqui no seu coração, enquanto você não regulariza a sua situação. Então, falando de frequência sacramental, a gente precisa pensar numa frequência diária, se possível todos os dias. Comungue, faça adoração ao Santíssimo Sacramento, confesse. Qual é a frequência da confissão? Sempre que tiver um pecado mortal. Toda vez que você tiver um pecado mortal, se confesse antes de voltar a comungar. É isso. Como é que eu vou saber? Faça um exame de consciência. Eu adotei o exame de consciência como a minha oração da noite. Sabe aquela oração antes de pegar no sono lá com a cabeça no travesseiro? Pois é, o exame de consciência virou minha oração da noite. Eu repasso o meu dia, clamo o Espírito Santo, peço a ajuda do meu anjo da guarda e lembro de todos os compromissos que eu tive naquele dia, os lugares que eu fui, com quem eu conversei, qual foi o assunto que eu conversei, e peço ao Espírito Santo e peço ao meu anjo da guarda. Se eu cometi algum pecado, me mostra, porque às vezes passa desapercebido, né? E é batata, ele sempre me mostra, não passa desapercebido. E sempre que tem um pecado mortal, já no outro dia na Santa Missa o padre atende a confissão, então eu já posso ir lá e me confessar. Então a frequência da sua confissão é a frequência de que você peca. Nós pecamos tanto, então nós precisamos ser muito frequentes no sacramento da reconciliação, a confissão. E a outra via? Falei até agora da via sacramental. Vamos falar da via orante? Vamos falar da nossa vida de oração. A vida de oração é algo que precisa ser ativo, sabe? Não tem esse negócio de ficar parado e pensando quando é que eu vou rezar. A sua oração precisa permear a sua vida. Primeira coisa, se você tem muita dificuldade de se organizar com os seus horários, coloca no papel. Segunda-feira, que hora que você acorda? Que hora que você toma café? Que hora que você estuda ou trabalha? Que hora que você almoça? Você passa perto de alguma igreja no trajeto para o trabalho ou no trajeto para a escola? Será que se você for um pouco antes para a escola, que nem o Beato Carlo Acutis, né? O Beato ia antes para a escola, ainda pequenininho, almoçava correndo e ia antes para a escola. Por quê? No caminho tinha uma paróquia e ele fazia adoração ao Santíssimo Sacramento no caminho. Não sei como é que você vai fazer, mas você precisa se programar, se organizar. Você está perdendo grandes oportunidades de ter uma vida transbordante de bênção, transbordante de graça, porque você não procura. É igual Nossa Senhora das Graças disse a Santa Catarina Labouré, né? Esses raios que estão aqui nas minhas mãos são as bênçãos que ninguém veio buscar. Você não está indo buscar a tua bênção, vai buscar a tua bênção. E tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Que hora que você vai acordar? Talvez você precise acordar mais cedo, ou talvez você precise dormir mais tarde, mas que hora que você vai acordar para a necessidade da oração da sua vida? Desperta tu que dormes e Cristo te ressuscitará. É hora de se levantar, é hora de agir. Começa colocando num papel, assim, sabe, que nem aqueles cronogramas de escola.
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também tem que estar lá. E aí você coloca aí 6 horas da manhã, vamos supor, acordar, né? E aí eu já vou acordar para poder fazer meu estudo bíblico, ou eu vou acordar 4 horas para rezar o rosário junto com o exército de São Miguel, não sei. Ou eu vou acordar para ir à Santa Missa, tem uma missa pertinho aqui de casa às 6 horas da manhã. Eu precisei me organizar para não perder a missa, para estar na missa todos os dias. Esse horário era ótimo para mim. Então eu precisei acordar mais cedo. Que hora que eu vou fazer estudo bíblico? Escreve. Segunda-feira eu vou fazer estudo bíblico, vamos supor, ao meio-dia, né? Então, meio-dia eu vou fazer meu estudo bíblico. Na terça-feira, meio-dia. Escreve lá, tá? Sábado e domingo também. Que hora que eu vou fazer meu estudo bíblico? Escreve lá. Que hora que eu vou rezar o terço? Pelo menos um terço, gente. Se você pode, reze o rosário, porque os nossos tempos são maus, são tempos de grande tribulação e ela está só começando. Então nós precisamos nos fortificar através da oração do Santo Rosário. Mas que hora que você vai rezar? Eu sei que tem gente que não consegue rezar o rosário inteiro. Até tem muita gente aqui que pergunta: Ana, qual é a diferença do terço para o rosário? O rosário é composto de 4 terços. Que hora que você vai rezar? Você consegue rezar os 4 terços de uma vez? Joia! Não consigo, preciso rezar um pouquinho agora, depois continuar mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Hoje mesmo, por exemplo, eu levantei mais cedo para rezar o primeiro, o segundo e consegui, antes da missa, rezar o terceiro. Antes de dormir, eu preciso arrumar um tempo na minha vida para rezar o quarto. Entende? É algo que você vai construindo. É a vida em ritmo de oração. Você precisa colocar a sua vida nos eixos. Você precisa colocar a sua vida em ritmo de oração. Aí nesse seu cronograma, que você vai arrancar essa folha e vai colar em um lugar bem visível para você todos os dias, aí nesse seu cronograma, no pé dele, você vai colocar qual é o dia da sua próxima confissão. Se programa. Mesmo que você não esteja, não estou em pecado mortal, mas se programa que até no máximo, vamos supor, no máximo dia 25, todo mês eu vou me confessar. Se for necessário antes, já se confessa. Se for necessário mais de uma vez por mês, se confessa, porque a frequência da nossa confissão deve ser a frequência do nosso pecado mortal, sabe? Mas já deixa ali, deu dia 25, reta final do mês, você não fez nenhuma confissão naquele mês, então retoma seu exame de consciência, porque pode ser que você esteja deixando alguma coisa passar. Mas não fique muito tempo sem se confessar, gente, pelo menos uma vez por mês. Busque o sacerdote, busque a confissão. Se você tem a possibilidade aí na sua paróquia de ter um diretor espiritual, busque a direção espiritual, porque tudo isso nos ajuda muito. Tudo isso nos levanta. No momento da confissão, no momento que nós recebemos a absolvição, depois de uma boa confissão, com o firme propósito de não mais pecar, tudo que embaçava a nossa visão espiritual sai. E você começa a observar coisas da sua vida de espiritualidade que antes você não conseguia ver. Esse é o poder da confissão. E é por isso que o encardido faz de tudo para que a gente não se confesse, para que a gente não chegue ao confessionário, porque ele sabe que depois da absolvição ele não pode mais nada. Outra coisa muito importante na sua vida de oração: estudo bíblico. Gente, como é importante nós termos uma frequência diária de estudo bíblico. Nós precisamos estudar a palavra de Deus todos os dias. Ana, eu já li a Bíblia uma vez inteira. Preciso continuar lendo? Olha, aqui no canal nós temos o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é o método de estudo do Monsenhor Jonas Abib. Desse método nasceu a Canção Nova, para você ver como esse método é poderoso. E o Monsenhor Jonas, ele nos indica: faça estudo bíblico todos os dias, um capítulo por dia. E isso é para o resto da vida, porque a palavra de Deus, ela é viva. Quando você retomar aquela passagem que você já estudou, você vai ver que ela é diferente. Porque a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus palavra. Uma pessoa não é sempre a mesma, ela vai crescendo, ela vai evoluindo no seu relacionamento com você, não é isso? Você vai crescendo, você vai evoluindo em amizade com Jesus palavra. Daqui a um ano, quando você pegar aquela passagem bíblica de novo, aquele mesmo estudo bíblico, ele vai falar coisas diferentes ao seu coração. Porque Jesus palavra vem ao encontro daquilo que você está vivendo hoje. Hoje eu estou fazendo o livro de Josué. Eu já o fiz
fiz nem sei quantas vezes na minha vida. Mas hoje eu encontrei nesse livro da Bíblia algo totalmente diferente. A Ana Lúcia hoje é mais madura do que a última vez que fez esse estudo. Então hoje as palavras de Josué vêm ao encontro de outras coisas que eu estou vivendo, sabe? Isso é viver com a palavra. Nós precisamos viver com a palavra de Deus. Jesus precisa caminhar conosco. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, sabe? E é para os passos que você está dando hoje. E isso precisa ser para sempre, até o céu. Outra prática muito importante para quem quer ter uma vida de oração é a prática do jejum. A gente acabou de viver a Quaresma, no tempo que eu estou gravando esse vídeo, né? Nós estamos no tempo da Páscoa, que é um tempo que não se jejua, nós estamos em festa. Porém, a prática do jejum é algo que nós precisamos cultivar na nossa vida, porque um dia de jejum é um dia propício para a oração. No dia que você está em jejum, é mais fácil se confessar, é mais fácil fazer estudo bíblico, você vai ter mais profundidade na meditação do Santo Rosário, você vai ver. O jejum, ele propicia, ele abre essas portas da intimidade com Deus. Então é algo que nós precisamos cultivar, e a igreja como mãe já nos orienta por esse caminho semanalmente. Então conheça as práticas de jejum e pratique o jejum na sua vida. Cada um na sua medida, cada um naquilo que hoje consegue dar para Deus, mas sempre em frente. Aquele que não progride na sua vida de oração já está retrocedendo. Nós precisamos estar progredindo sempre, mesmo que seja de passinho em passinho, mas sempre em frente, sempre em frente. Arremato aqui então essas duas vias de santificação que nós precisamos buscar para ser mulheres, homens virtuosos, para termos famílias virtuosas, né? Nós precisamos ter uma vida de oração frequente, disciplinada, constante, diária, e nós precisamos ter uma frequência da nossa vida sacramental. Quando nós alimentamos a nossa alma, nós somos fortes para o combate. E aí, ninguém nos segura. Aí a gente cresce em intimidade com Deus. O nosso maior tesouro é a nossa intimidade com o Senhor. Existe aqui no canal uma playlist que eu amo demais, que é a playlist Retomada. Nela tem 5 passos para uma vida de oração constante. Jejum, rosário, confissão, eucaristia e estudo bíblico. Cada um desses explicado passo a passo. Estou deixando essa playlist aqui embaixo na descrição para você que quer se aprofundar. E também estou deixando aqui na descrição desse vídeo o vídeo sobre os sacramentos, para que você os conheça melhor e para que você não perca as graças que Deus quer derramar na sua vida. Gostou desse vídeo? Não esquece, deixa o like, compartilha. Mais uma vez, um abraço para a Leda. É Leda o nome dela? É. Leda Pacheco. Obrigado pela sua pergunta, que inspirou esse vídeo e o Fala Santidade de hoje. Que Deus te abençoe. Ó, tô deixando aqui do lado mais indicações para você, indicação de vídeo, para você continuar com o conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.